No restaurante mais elegante de Lisboa, todos pareciam viver sob a mesma sombra. A sombra de Helena Duarte, a esposa mimada de um magnata poderoso. Bastava ela entrar para o ar mudar, para sorrisos desaparecerem e para o medo ocupar cada mesa. Mas naquela noite, quando uma jovem empregada recém-contratada viu uma colega ser humilhada diante de todos, algo dentro dela recusou-se a permanecer calado. E o silêncio daquele lugar nunca mais seria o mesmo. Beatriz Almeida chegou ao restaurante Solar do Tejo antes das 7 da manhã. O uniforme ainda dobrado debaixo do braço e o coração a bater depressa. 3 meses desempregada deixaram-lhe as economias no limite e a confiança por um fio. Aquela vaga de empregada de mesa era a primeira oportunidade real de recomeçar. Respirou fundo, atravessou as portas de vidro e sentiu-se pequena diante do brilho dos lustres, das mesas impecáveis e daquele silêncio elegante que só lugares caros possuem. A gerente, Silvia Matos, aproximou-se com um aperto de mão firme e um sorriso que escondia tensão. Bem-vinda, Beatriz. Aqui, a regra é simples, excelência absoluta. A visita guiada foi quase militar. Cozinha impecável, salão principal com 80 lugares, 3 salas privadas, disciplina rígida. Cada detalhe parecia um teste. Beatriz passou as primeiras horas ao lado de Samuel Faria, empregado experiente, olhar cansado e gestos meticulosos. Ele ensinou-lhe a dobrar guardanapos no padrão perfeito, a servir pratos sem som, a falar com clientes de forma discreta. Mas algo no olhar dele denunciava uma preocupação invisível. Por volta do meio-dia, Beatriz notou que Samuel olhava repetidamente para a porta. Perguntou-lhe se esperava alguém. Ele hesitou, certificou-se de que Silvia não estava por perto, e murmurou: "Vou dar-te um conselho. Quando Helena Duarte entrar, baixa a cabeça. Ou perdes o emprego." Beatriz franziu o sobrolho, sem compreender. Samuel acrescentou, quase num sussurro: "Aqui, o medo não é um exagero. É rotina." Os dias seguintes passaram rápidos. Aprendeu o menu de cor, conquistou um elogio tímido da gerente e começou a acreditar que aquele emprego podia ser um novo começo. Talvez Samuel estivesse a exagerar. Talvez aquela tal Helena fosse apenas uma cliente difícil. Mas na quinta-feira à noite, o restaurante ficou subitamente silencioso. As conversas morreram. Os passos abrandaram. E quando Beatriz levantou os olhos, percebeu que o momento que Samuel temia acabará de chegar. Quando a porta do solar do Tejo se abriu, Beatriz sentiu o ambiente mudar como se uma onda invisível atravessasse o salão. Os clientes endireitaram-se nas cadeiras, os empregados ficaram imóveis por um segundo e até o chefe de cozinha surgiu discretamente para espreitar. Uma mulher caminhava em direção à sua mesa como se desfilasse numa passarela. Helena Duarte, 35 anos, vestido verde esmeralda, cabelo castanho liso perfeitamente alinhado, saltos altos que ecoavam no mármore. Beatriz percebeu de imediato porque Samuel tinha medo. A presença de Helena carregava algo frio, autoritário, quase teatral. Silvia, a gerente, aproximou-se dela com um respeito desconfortável. "Boa noite, senhora Duarte. A sua mesa está pronta." Helena não respondeu, apenas passou os olhos pelo salão como quem avalia propriedades que lhe pertencem. Uma empregada novata, a Mariana, aproximou-se com a bandeja de águas. As mãos tremiam. "Boa noite, senhora Duarte." Antes que terminasse a frase, Helena levantou um dedo. "Demoraste. 3 minutos desde que entrei. É este o serviço que oferecem?" Mariana tentou explicar-se, mas a voz falhou. Helena continuou, impiedosa, apontando defeitos inexistentes, exigindo explicações, acusando-a de incompetência. Em poucos segundos, a rapariga estava quase a chorar. "Silvia", chamou Helena sem elevar a voz. A gerente surgiu de imediato. "Tire esta funcionária da minha frente. Não tolero amadores." Mariana afastou-se a correr, engolindo soluços. Beatriz observava, o coração apertado. Era injustiça pura, crueldade por prazer. Nos dias que se seguiram, Beatriz percebeu que aquilo não era um episódio isolado, era rotina. Helena voltava ao solar do Tejo como uma tempestade anunciada. Na terça, humilhou o sommelier por não adivinhar de memória a origem de cada vinho da carta. Na quarta, fez o chefe repetir um prato 3 vezes porque o aroma estava aborrecido. Na quinta, expulsou um cliente de uma mesa porque queria aquele lugar específico. Beatriz viu os colegas encolherem-se, viu o medo nos olhos de Samuel e a tensão permanente de Silvia. Ninguém reagia.
Ninguém ousava contrariá-la. E então chegou a noite de sexta-feira. O restaurante estava no auge. 80 lugares preenchidos, famílias, casais, executivos, turistas. No meio da agitação, Helena entrou vestida de vermelho, um sorriso que não era sorriso nos lábios. Sentou-se, pediu o prato habitual e, por longos minutos, comportou-se como uma cliente normal. Mas Helena Duarte nunca era normal por muito tempo. De repente, chamou Samuel. Venha cá. Ele aproximou-se, sorrindo com a educação treinada durante anos. Sim, senhora Duarte. Helena ergueu a taça de cristal. Explique-me por que motivo esta taça tem uma mancha. Apontou para um ponto inexistente. Samuel examinou a senhora. Eu não vejo, não vê. Ela aumentou a voz, atraindo olhares. 7 anos aqui, e ainda não sabes limpar uma taça. As mesas ficaram em silêncio. Helena continuou, meticulosa, cruel. Fez Samuel repetir movimentos absurdos como se fosse uma criança incompetente. Mandou girar a taça, polir, recomeçar. Comparou a uma menina de 5 anos sentada ali perto. Samuel tremia, engolia lágrimas, e ainda assim obedecia. Beatriz sentiu o estômago virar. Era mais do que humilhação, era violência emocional pública. E a criança da mesa ao lado, olhos enormes e inocentes, assistia a tudo. Foi nesse momento, ao ver Samuel quebrar por dentro e uma menina confusa perguntar: mamã, por que é que aquela senhora é má com o senhor? Que Beatriz percebeu que algo estava prestes a explodir. E que, talvez, fosse ela quem acabaria no centro dessa explosão. O silêncio que se instalou no solar do Tejo era tão denso que parecia quase material. A menina, com seu laço cor-de-rosa, repetiu a pergunta com a inocência desarmante que só uma criança possui. Mamã, por que é que aquela senhora foi má com o senhor? A mãe tentou calá-la com um XH, querida, mas era tarde demais. A verdade já tinha sido dita. E a verdade, vinda de uma criança, não admite máscaras. Helena virou-se devagar, como uma predadora interrompida. A sua expressão vacilou por um instante, chocada por estar a ser questionada por alguém tão pequeno. Mas a surpresa transformou-se rapidamente numa irritação gelada. Levantou-se, aproximou-se da mesa da família, e cada passo seu parecia ecoar pelo restaurante inteiro. A tua filha fez uma acusação séria, disse ela, olhando fixamente para os pais. E crianças mal educadas devem aprender consequências. A menina começou a chorar, assustada pela figura elegante e ameaçadora que se inclinava na sua direção. O pai levantou-se de imediato, protegendo a filha com o corpo. Por favor, senhora. Ela tem 5 anos. Helena cruzou os braços, olhando com superioridade. Então talvez devesse ensiná-la a respeitar adultos. Ela vai pedir desculpa. Nenhum dos presentes respirava. Era como assistir a um desastre anunciado. Beatriz observava a poucos metros, a bandeja nas mãos a tremer. Cada parte dela gritava para agir, mas o medo sussurrava mais alto. Não te envolvas, vais perder tudo. Lembrou-se das palavras de Samuel, das ameaças veladas, do poder que Helena ostentava como um troféu. Mas depois olhou para Samuel, encostado à porta da cozinha, olhos vermelhos, destruído, e para a criança, agora encolhida no colo da mãe, soluçando baixinho. E algo dentro de Beatriz, algo que tinha sido empurrado para baixo durante semanas, subiu à superfície. Ela pousou a bandeja numa mesa vazia, endireitou os ombros e avançou. A menina não tem nada para pedir desculpa. A voz saiu clara, firme, absolutamente controlada. Era como uma lâmina no silêncio. O restaurante inteiro congelou. Até Helena demorou um segundo para processar o que ouvirá. Como, disseste? A pergunta veio baixa, venenosa. Ela apenas disse a verdade, respondeu Beatriz, sem hesitar. Viu uma injustiça e chamou-lhe o que era. Um murmúrio correu pelo salão. Era impensável. Uma empregada enfrentar Helena Duarte. Nunca, em 10 anos, alguém tinha feito isso. Tu sabes quem eu sou? Perguntou Helena, aproximando-se, o rosto endurecido. Sei, disse Beatriz. E sei que usa o poder do seu marido como arma para atacar quem não se pode defender. O que faz não é força, é cobardia. Houve um suspiro coletivo, como se todos tivessem levado um estalo. Helena ficou pálida de raiva. Estás a destruir a tua vida.
Vou garantir que nunca mais trabalhes nesta cidade. Vou arruinar. Pode tentar, interrompeu Beatriz com calma. Mas enquanto eu estiver aqui, não vai intimidar uma criança, nem humilhar mais ninguém. Helena levantou a mão, prestes a dar-lhe um estalo. Mas Beatriz não se mexeu, não desviou o olhar. E, por um segundo eterno, Helena hesitou, porque pela primeira vez encontrou alguém que não tremia diante dela. O salão inteiro assistia, suspenso entre o medo e a esperança. E foi nesse breve momento, naquela hesitação quase invisível, que o império de terror de Helena começou a ruir. O silêncio no solar do Tejo tornou-se tão absoluto que Beatriz sentiu o próprio coração ecoar dentro do peito. Helena permanecia ali, mão suspensa no ar, olhos fixos nela como se estivesse diante de algo impossível. Mas Beatriz não vacilou. A dignidade tranquila no olhar dela parecia uma barreira invisível contra a violência iminente. A mão de Helena, finalmente, caiu. Não em direção ao rosto de Beatriz, mas ao lado do corpo, derrotada por uma força que não compreendia. Sai da minha frente, murmurou, mas a voz não tinha mais a arrogância habitual. Beatriz deu um passo atrás, abriu espaço para a família e disse com serenidade: a refeição é por conta da casa. Podem ficar tranquilos. Ninguém vos vai incomodar novamente. O pai agradeceu num sussurro emocionado. A menina limpou as lágrimas com um laço rosa torto e olhou para Beatriz como quem olha para um farol em noite de tempestade. Helena permaneceu parada alguns segundos, imóvel, como se não soubesse o que fazer ao ter perdido o controle pela primeira vez em anos. Depois virou costas e saiu sem olhar para ninguém. O som dos saltos ecoou até desaparecer na porta. Assim que a porta se fechou, o ar parecia leve pela primeira vez. Alguns clientes respiraram fundo, outros trocaram olhares incrédulos. Samuel aproximou-se, ainda trêmulo. O que fizeste? Ninguém nunca teve coragem. Beatriz colocou uma mão no ombro dele. Ela não tinha o direito. Mas o alívio durou pouco. 15 minutos depois, Silvia chamou Beatriz ao escritório. O coração dela apertou. Sabia que aquele confronto podia custar-lhe o emprego. Quando entrou, encontrou a gerente sentada, os olhos marejados. Trabalho em restaurantes de luxo há 23 anos, começou Silvia, a voz embargada. E nunca vi alguém fazer o que tu fizeste esta noite. Beatriz inspirou, preparando-se para o inevitável. Vão despedir-me, não vão? Silvia abanou a cabeça lentamente. Não sei. Helena tem poder, mais do que imaginas. Mas independentemente do que aconteça, obrigada. Alguém precisava dizer aquilo. O fim de semana foi tenso. Rumores espalharam-se. Alguns clientes enviaram mensagens de apoio ao restaurante. Outros criticaram. Funcionários caminhavam em silêncio, sempre à espera da notícia final. Beatriz dormiu pouco, alternando entre orgulho e medo. Sabia que Helena não deixaria aquilo passar. E então chegou a segunda-feira. O solar do Tejo estava silencioso quando Paulo Duarte, o marido de Helena, entrou. A postura impecável, o terno italiano, o olhar de quem está habituado a comandar salas inteiras. Pediu para falar com Beatriz em privado. Ela entrou no escritório com as mãos suadas. Paulo estava de pé, junto à janela. Virou-se devagar. A senhora Beatriz Almeida disse com voz surpreendentemente calma. A funcionária que enfrentou a minha esposa. Beatriz tentou justificar-se, mas ele levantou a mão, pedindo silêncio. Vim aqui por duas razões: pedir desculpa e contar-lhe algo que merece saber. Sentou-se, subitamente mais humano do que Beatriz imaginara. A Helena não era assim. Não quando nos casamos. Mas o dinheiro, o poder, transformaram-na. Eu vi sinais. Ignorei-os. Fui cúmplice pelo silêncio. Beatriz não movia um músculo. Paulo continuou. Recebi 12 vídeos daquela noite. 12 clientes filmaram tudo. Vi a minha esposa humilhar um pai de família, intimidar uma criança e ser confrontada por alguém que ganha no mês o que eu gasto numa gravata. Mas que mostrou mais coragem do que todos os adultos naquela sala. Beatriz engoliu em seco. Eu e a Helena vamos separar-nos, disse ele, com tristeza controlada. Ela precisa de ajuda, a que eu devia ter insistido há anos. Então colocou um envelope sobre a mesa. Isto não é suborno. É reconhecimento. 3 meses de salário e uma carta de recomendação assinada por mim. Vais precisar dela.
Porque mesmo sem eu querer, o nome Duarte tem inimigos e sombras nesta cidade. Beatriz agarrou o envelope com mãos trêmulas. Senhor, eu não fiz isto por coragem. Fiz porque era o certo. Paulo sorriu de leve. O mundo seria melhor se mais pessoas dissessem isso em voz alta. E, pela primeira vez em muito tempo, Beatriz sentiu que a tempestade podia finalmente começar a dissipar-se. Os dias seguintes foram estranhamente calmos no solar do Tejo. Não havia saltos ecoando pelo mármore, nem vozes afiadas a percorrer o salão, nem clientes a prender a respiração sempre que a porta se abria. Para muitos, parecia um milagre silencioso. Para Beatriz, parecia simplesmente paz. Mesmo assim, parte dela temia que tudo pudesse desabar de um momento para o outro. O envelope com a carta de recomendação permanecia guardado no fundo da gaveta, como um escudo que ela esperava nunca precisar de usar. Mas, apesar das incertezas, havia algo novo no ar: esperança. Na semana seguinte, Samuel entrou no salão com uma postura diferente. O olhar já não era o de alguém esmagado. Quando Silvia anunciou discretamente, antes da abertura, que ele seria promovido a gerente assistente, o restaurante inteiro explodiu em aplausos silenciosos, palmas abafadas, rápidas, quase clandestinas. Samuel limpou discretamente uma lágrima, envergonhado e orgulhoso ao mesmo tempo. Beatriz abraçou-o com força. Mereces isto mais do que ninguém. Com a ausência definitiva de Helena, muitos clientes habituais começaram a regressar. Alguns vinham por curiosidade, outros para mostrar apoio. A atmosfera pesada que antes dominava o solar do Tejo evaporou-se, substituída por conversas leves e sorrisos genuínos. Até Silvia parecia mais jovem, como se tivesse deixado anos de tensão para trás. 2 meses passaram num ritmo tranquilo. E então, numa quarta-feira luminosa, enquanto Beatriz organizava as mesas para o almoço, uma família entrou: pai, mãe e uma menina de 5 anos com um laço rosa gigantesco no cabelo. Beatriz reconheceu-a imediatamente. A criança sorriu assim que a viu. És tu, a senhora corajosa. A mãe corou, pedindo desculpa, mas Beatriz ajoelhou-se à altura da menina. Não sou corajosa, querida. Só não quis ficar calada quando vi algo muito errado. A menina pensou por um instante e respondeu com simplicidade absoluta: a minha professora diz que quando defendemos alguém, somos heróis. O pai riu baixinho. Parece que tens uma admiradora. Aquela frase ficou a ecoar dentro de Beatriz durante todo o turno. Herói era uma palavra que ela nunca aplicaria a si própria. Mas talvez tivesse feito algo que mudasse o rumo de muita gente. No final da noite, enquanto fechavam o restaurante, Silvia aproximou-se dela. Beatriz, há algo que deve saber. A gerente respirou fundo antes de continuar. O dono do solar do Tejo recebeu a carta do Paulo Duarte e ofereceu-te uma oportunidade. Uma promoção para chefe de sala assistente. Não imediatamente, mas em formação. Ele viu os vídeos. Viu a forma como conduziste a situação. Disse que pessoas como tu fazem falta aos restaurantes de luxo. Beatriz ficou imóvel, sem saber o que dizer. Eu? Chefe de sala? Silvia sorriu. Talvez não amanhã, mas um dia, sim, tens tudo para isso. Quando saiu naquela noite, caminhando pelas ruas iluminadas de Lisboa, Beatriz sentiu algo diferente dentro de si, uma certeza tranquila, quase suave. Não era orgulho, não era glória. Era consciência de que tinha escolhido difícil quando fácil teria sido baixar a cabeça. A cidade parecia respirar com ela. As luzes refletiam-se no Tejo, formando trilhos prateados que se perdiam na distância. Beatriz encostou-se à ponte, olhando o rio avançar com determinação silenciosa. Às vezes, murmurou para si mesma, o mundo só precisa que alguém se recuse a fingir que está tudo bem. E naquela noite calma, com o vento suave a tocar-lhe o rosto, soube que, apesar do medo, apesar das consequências, tinha feito exatamente isso.